Boa tarde a todos. Hoje é 17 de julho de 2024, e a gente traz aí a nossa terceira edição em 2024, né, do Fórum de Discussões para Assistência à Mulher nos Ciclos de Vida. A gente está aqui com o professor Dr. Carlos Ruiz, né, que é doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, assistente médico, né, da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de 2011 a 2013 e é Tá boba, tá bom. presidente de honra da Unacan. Conselheiro do Palmeiras. Amém! Faltou esse, né, Joaquim? Faltou esse. A gente quer agradecer também a doutora Isabel Cristina, que é a nossa matriciadora, eventualmente em julho, né? Ela está em férias merecidas, então hoje a gente conduz aí, né, eu e Joaquim, juntamente com o doutor Carlos, essa web. Doutor Carlos, a palavra é sua, seja super bem-vindo. Estamos ansiosos aí. Vocês estão vendo minha tela? Estão enxergando? Positivo. Ótimo, perfeito. Então, primeiro agradecer, né, ao convite da Isabel, a participação, Marisa, Joaquim, Suzete, que são as pessoas hoje que me orientam nessa trajetória nas questões mamárias no estado de São Paulo. A gente com esse grande desafio que é entender as necessidades para que a gente possa ter uma alta resolutividade, né? E, fundamentalmente, parar do blá, blá, blá e começar a ter as ações específicas, né? Eu acho que muito desse nosso bate-papo de hoje vem bem ao encontro desses nossos objetivos como um todo em nível estadual. Então, agradecer a todos aqui que estão presentes, para que a gente possa, obviamente, ter um transcorrer legal. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Teve dúvida, me pergunta. Eu vou falar dos tumores benignos de mama, vou fazer uma pequena introdução para explicar qual é a origem mais provável de todos eles e, na medida que as coisas forem transcorrendo, me interrompam, sem o menor problema. Muito bem. Sem conflito de interesse, vamos começar entendendo o desenvolvimento mamário. Então, poxa, escuta essa palavra embriologia, a gente já arrepia, né? Pelo amor de Deus, Carlos, você vai falar de embriologia, mas noções básicas fundamentais. Então, para vocês terem uma ideia, a mama começa a se desenvolver a partir da 4ª semana de vida intrauterina, através de 2 projeções ectodérmicas que vão da futura região inguinal à futura axila, a região axilar bilateral. Somos mamíferos, mamas ventrais, né? Então, assim, esse é o embrião, o desenvolvimento embrionário das mamas como um todo, que é igual para todos os mamíferos em si. No caso específico, do ser humano, então aqui você tem um diapositivo que mostra exatamente essa distribuição, né, da futura região inguinal à região axilar bilateral. Normalmente, na evolução embriológica, toda aquela linha desaparece, persistindo apenas em nível torácico, né? Aí, em função dos hormônios maternos, começa a haver o desenvolvimento da mama propriamente dita, né? Onde esse tecido não evoluir, você vai ter a mama acessória, né? Então, o que é a mama acessória? É o tecido remanescente que não evoluiu e foi estimulado pelo hormônio, né? A região mais frequentemente encontrada da mama acessória é a região axilar como um todo. Mas você não precisa ter mama, você pode ter, às vezes, só o complexo areolo-papilar, né, que nós chamamos de politelia, né? Ou você pode ter sim uma mama completa em nível axilar. Lembrando que isso pode acontecer
em qualquer lugar da linha do leite, que é aquela crista ectodérmica, em que não houve involução da crista como um todo, né? Então, você pode ter uma mama em nível axilar, né? Nós já tivemos pacientes com mamas abdominais que tiveram câncer de mama, né? Porque esse tecido também é suscetível, como o tecido mamário, porque é mama especificamente, ao câncer como um todo. E como ocorre o desenvolvimento mamário após o nascimento, né? Então, assim, tanto o recém-nascido masculino quanto feminino, então, tanto o masculino quanto o feminino nascem com o botão mamário, né? Então, que é, na verdade, o tecido totipotente se adequadamente é estimulado para levar especificamente ao desenvolvimento da mama como um todo. E ele é tão importante, né, que a gente vê que no capurro, o que que é o capurro? É um índice que determina a idade gestacional do recém-nascido. No capurro, quanto maior for a glândula, né, quanto maior for a dimensão da glândula mamária no recém-nascido feminino e masculino, mais maduro ele é. Então, é um sinal de maturidade a presença da glândula e o tamanho dela como um todo. Muito bem, essa mama hiberna até o início da puberdade, né? Então, 8 anos, 9 anos é o início da puberdade na maior parte das meninas em si. Por que que essa informação é importante? Se de repente aparece uma menina com uma mama desenvolvida com 5 anos, isso não é normal. Ela teve uma ação estrogênica. Qual que é o problema dessa ação estrogênica precoce? É o fechamento da metáfise das epífises ósseas. Você vai falar, bom, o que que é isso, Carlos? É a cartilagem de crescimento, simples assim. Então, quando o estrogênio começa a ser produzido, existe um fechamento dessa cartilagem e a criança cresce menos. Então, entender que a mama começa a se desenvolver a partir de 8, 9 anos faz toda a diferença para a gente poder diagnosticar uma puberdade precoce e antagonizar os efeitos estrogênicos, principalmente nas cartilagens de crescimento como um todo. Muito bem, a mama começa a se desenvolver a partir de 8, 9 anos. Inicialmente, o estrogênio prolifera os ductos. E quando se estabelece, né, então lembrando, o primeiro fenômeno puberal é a mama, que nós chamamos de telarca, depois vem a pubarca, que são os pelos em nível pubiano, axilarcas, os pelos em nível axilar, né, e depois a menarca. Então, telarca, pubarca e menarca é a sequência natural desse desenvolvimento. Então, no início da produção estrogênica, o crescimento mamário, com a progesterona, forma-se especificamente a principal unidade em nível mamário, onde tudo acontece, que é a unidade ducto terminal lobular. Essa é a unidade que aparece a doença benigna, essa é a unidade que aparece o câncer como um todo. E lembrando, na mama, que é uma pergunta importante, essa número 4, a progesterona apresenta o mesmo efeito na mama e no endométrio? A resposta é não. A progesterona no endométrio faz ele parar de crescer. Por que que isso é importante? Lembrando, né, no ciclo menstrual, a primeira fase é uma fase proliferativa estrogênica, aí a mulher ovula, produz progesterona, o endométrio, que estava sendo estimulado pelo estrogênio, para de crescer, e se esse corpo lúteo, que é o responsável pela produção de progesterona, dura 14 dias. Se não houver gravidez que o mantém vivo produzindo hormônio, esse endométrio descama na forma de menstruação, né? Tanto é que os antigos poetas ginecologistas falavam que a menstruação é o choro triste de um útero que não conseguiu atingir a gestação como um todo. Pasmem. Muito bem. Então, a progesterona no endométrio faz ele parar de crescer. Na mama, ele tem uma ação proliferativa. Ele aumenta o número de mitoses. Então, progestogênio para a mama não é bom, né? E isso é importante entender, porque daqui a pouco esse conceito eu vou fazer uso nas explicações que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, depois dessa ação hormonal, se forma a principal unidade, unidade ducto-lobular terminal. Temos 3 tipos de unidades. Essa unidade ducto-lobular terminal, ela é a tipo 1, mitoticamente muito ativa. A tipo 2 e 3 é menos ativa. Então, quanto mais atividade mitótica, mais risco de proliferação anômala. Quanto menos atividade mitótica, menos risco de atividade e proliferação anômala. Eu sempre apresento esse diapositivo. Essa é a tripulação do Enola Gay, que foi o caça americano que jogou a bomba de Hiroshima e Nagasaki.
radiação agride a mama. As meninas japonesas que tinham entre 15 e 20 anos e foram expostas à bomba tiveram 10 a 12 vezes mais câncer de mama. As meninas japonesas que tinham entre 15 e 20 anos e já tinham engravidado tiveram 2 a 3 vezes menos câncer de mama. Por que que isso é importante? Porque, na verdade, quem torna a unidade ducto-lobular terminal mitoticamente menos ativa é a gonadotrofina coriônica, que é a gravidez. Por isso que a gravidez que diminui o risco de câncer de mama é aquela que ocorre durante o período de crescimento mamário. Aí vocês vão me perguntar, Carlos, então a mama cresce até quantos anos? A mama cresce a partir dos 8, 9 anos até 20, 25 anos. Por isso que a gravidez que diminui o risco de câncer de mama é aquela que ocorre durante o crescimento mamário como um todo. Por quê? Para inativar ou diminuir essa mitogênese mamária como um todo, que quem faz isso é a gonadotrofina. Então, aqui um segundo conceito importante. A gravidez que protege é a gravidez que ocorre durante o período de crescimento mamário, ou seja, até os 20, 25 anos. Muito bem, mas a mama cresce até 20, 25 anos, mas ela amadurece com a amamentação, né? Então, uma mama madura é uma mama que amamentou como um todo. Aqui é o desenvolvimento desde a mama no seu início de formação, né, até o desenvolvimento da mama adulta como um todo. Então, toda essa introdução é para falar o quê? A mama se desenvolve e amadurece em decorrência de ação hormonal. Então, a ação hormonal em nível mamário, ela é muito importante, né? Tudo decorre especificamente dessa ação hormonal como um todo. Vamos começar a falar de um terceiro conceito importante, que é a alteração funcional benigna da mama, que vocês vão perceber que é a origem dos nódulos mais importantes em nível mamário. Então, nós vamos discutir fundamentalmente os nódulos, lembrando que eles podem ser sólido ou cístico, né? E aqui vem uma observação que é fundamental. Nódulo mamário é muito frequente. E vamos entender isso, por que que isso acontece. Então, o conceito de alteração funcional é uma condição clínica caracterizada por dor ou nodularidade mamária que aparece no início do menarquema, ou seja, no início especificamente da ovulação e da menstruação como um todo. Inicia-se ou intensifica-se no período pré-menstrual e tende a desaparecer com a menopausa. Então, aquele dolorimento mamário pré-menstrual é especificamente alteração funcional benigna da mama, né? Só que a mama, diferentemente do útero, né? Porque o útero ele sofre essa ação hormonal e o endométrio descama depois. Então, é como se ele renovasse, né, o tecido de ação estrogênica, que não é o caso da mama, né? A única questão que antagoniza esse efeito estrogênico é a gravidez. Então, a mulher que não engravida tem esse efeito estrogênico persistente como um todo. Esses quadros de dor e incômodo mamário é extremamente prevalente. 50 a 60% das mulheres apresentam, e em material de biópsia, essas alterações funcionais estão presentes em 80 a 90% das mulheres, ou seja, ela é extremamente frequente. Fator etiológico desencadeante é fundamentalmente o estímulo estroprogestínico. Esse é um diapositivo interessante, que num primeiro momento pode parecer muito confuso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, assim, fase lútea inicial é aquela fase da produção progestacional, ou seja, você teve a estimulação estrogênica em nível mamário, ocorreu a ovulação, produção de progesterona, essa é a fase lútea inicial. Então, o estímulo do estrogênio e da progesterona na mama leva a uma ativação do epitélio lobular, daquela unidade como um todo, proliferação epitelial leve, em algumas mulheres, secreção, fluxo papilar. Esse mesmo estímulo faz com que a progesterona, que tem uma ação histamínica símile na circulação, leve a uma vasodilatação, edema e dor, né? Por isso que nesse momento da ação progestacional, ou seja, na segunda fase, no pré-menstro, muitas mulheres têm dor mamária. E essa ativação, né, então, essa fase lútea inicial, essa ativação estromal intralobular, estimula o fibroblasto, aumenta a síntese de colágeno, proteoglicanos, poder osmótico, mais retenção de líquido e mais dor. Então, dor, nodularidade, espessamento e fluxo papilar fazem parte de um mesmo contexto que é
alteração funcional benigna mamária, né? E essa ação contínua, né, na estimulação fibroblástica, vocês vão ver que com o tempo faz com que você tenha alguns fenômenos no próprio lóbulo de atrofia e constrição. Vou discutir isso já com vocês. Então, começou a ovulação, vem todos esses fenômenos. Com a queda da produção progestacional, com a falência do corpo lúteo, diminui o estrogênio, diminui a progesterona, regressão estromal intralobular, regressão do epitélio lobular, melhora da sintomatologia. É por isso que quando vem a menstruação, a mama melhora em termos de dolorimento e sensibilidade. Agora, quando esses ciclos ovulatórios são sucessivos e não são antagonizados pela gravidez, ou seja, há uma manutenção específica desse estímulo, ativação constante do estroma, fibroblasto, colágeno, fibrose, obstrução dos ductos, né? Esse ducto que deveria expelir uma secreção, por menor que ela seja, vai acumulando. Essa é a origem dos cistos, né? Dos microcistos e dos macrocistos em si. É essa ação contínua, estroprogestínica, sem, obviamente, o contrabalanceio da gravidez como um todo que a gonadotrofina protege. Por outro lado, a ativação constante desse epitélio sem antagonização gestacional leva à hiperplasia típica e, eventualmente, em 4% das vezes, hiperplasia atípica também, né? Então, na fisiopatologia da alteração funcional benigna da mama, você tem as metilxantinas, ou seja, café para mama nessa fase é péssimo, ácidos graxos também pode estar envolvidos, aumento da prolactina, que leva obviamente, uma retenção líquida, né? A relação estroprogestínica e tensão emocional. Vocês podem perceber que toda mulher que passa por um período de mais estresse, nesse momento menstrual, pré-menstrual principalmente, acaba potencializando os efeitos colaterais em nível de dor mamária e tudo mais, né? Então, tudo isso para a gente entender a origem do nódulo. Então, a maior parte desses nódulos, a origem dele é hormonal também. Essa ação estroprogestínica. Lembrando que o nódulo mamário, né, quando eu falo aqui o nódulo mamário, é o que a gente palpa. E aí vem uma primeira observação que é fundamental. Eu só peço ultrassom de mama quando eu tenho uma alteração palpatória. Se eu não tenho alteração palpatória, eu não peço ultrassom de mama, pelo amor de Deus. Vou repetir. Eu só peço ultrassom de mama quando eu tenho uma alteração palpatória. Se eu não tenho alteração palpatória, eu não peço. Ah, Carlos, a mama da paciente está doendo. Pede ultrassom? Não. Ah, Carlos, a paciente está com sensibilidade na mama. Pede ultrassom? Não. Ah, Carlos, a gente deve pedir ultrassom rotineiramente para rastreamento de câncer de mama? Não. 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 Ah, Carlos, então quando que a gente pede ultrassom de mama? Quando eu tenho uma alteração palpatória. Eu palpei o nódulo. Eu quero saber se ele é cístico ou sólido. Ultrassom. Ultrassom. Nesses casos específicos. Eu falo isso porque nós temos uma demanda de ultrassom, de milhares de ultrassom no estado, totalmente desnecessários. Só atrasa o ultrassom de quem precisa. Então, essa observação que fique no coração de vocês, por favor, pessoal. Bom, o que eu preciso saber que é importante? Esses nódulos incidem em 20% e 30% das mulheres. A maioria das vezes é apenas alteração do desenvolvimento. Então, eles são muito frequentes. Quando eu tenho um nódulo, né, a chance maior é que seja um fibroadenoma. O câncer é exceção. Então, eu palpar um nódulo mamário não é sinônimo de, com certeza, ser um câncer. É claro que vai depender da idade da paciente, mas a maioria dos nódulos dizem respeito a nódulo benigno e com mais frequência fibroadenoma. Então, assim, o primeiro nódulo a aparecer é o fibroadenoma que decorre, né, dessa ação hormonal. Por isso que a idade mais frequente de aparecimento desse nódulo benigno é entre 15 e 25 anos. Aí, em decorrência dessa ação estroprogestínica constante, sem uma gravidez, aí que aparece o cisto, né? Porque ele precisa daquela ação, da estimulação do fibroblasto, para que leve uma fibrose e ao acúmulo da secreção. Então, normalmente, na idade mais jovem, é o fibroadenoma, na idade mais madura, de 30 a 50 anos, é cisto, né? E depois o câncer de mama, na ordem de nódulos como um todo.
Então, assim, Doutor Carlos? pode perguntar, meu amor. Oi. A Luísa, ela é articuladora da atenção básica de Presidente Prudente. Só para Opa. não ficar muito para trás, ela pergunta se existe algum tipo de dano para a saúde da mulher se solicitar o ultrassom de mama sem alteração palpatória. Olha, querida, eu vou dizer para você, Lu, existe sim. Pô, mas como assim, Carlos? Ultrassom não tem radiação. Sabe por que existe? Porque esse exame de ultrassom de mama desnecessário vai entrar na fila de quem precisa. Eu não vou estar causando dano para essa paciente, mas eu vou estar causando dano sim para aquela paciente que está na fila precisando fazer o exame. Essa é uma resposta epidemiológica populacional. É claro que a sua pergunta vai além disso. O que você quer saber é se, como a mamografia que tem radiação, o ultrassom tem algum tipo de radiação que possa fazer mal para a mama? A resposta é não. Não tem. Mas lembra, faz mal para a saúde de todas as mulheres, porque vão engrossar a fila desnecessariamente. E vão trazer muitas vezes uma segurança que não existe. Por que eu digo isso, Lu? Porque assim, você já viu mulheres que fazem ultrassom em 10 minutos e mulheres que fazem ultrassom em 1 hora. Ou seja, o ultrassom depende muito de quem faz. Meu grande medo, fez em 10 minutos, não apareceu nada, atribui uma falsa segurança. No seguinte, eu fiz ultrassom, não veio nada. Não, desculpa, não é que não tem nada na mama. O colega que fez não viu se tinha alguma coisa. Mas ele fez ultrassom. Peraí, se tem gente que faz em 1 hora e que faz em 10 minutos, 5, alguma coisa está errada, né? Então não é o ultrassom. Mas Carlos, é a mamografia? A mamografia, ela tira 4 fotos da mama, 2 de cada lado, e ela já vê a mama como um todo. Então não depende de quem está fazendo, como o ultrassom depende do técnico ou do médico que está fazendo. Então, o ultrassom é extremamente dependente de quem faz. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Não faz mal para a saúde, não, mas faz mal para a saúde de toda a rede, no sentido de solicitar desnecessariamente, e quem precisa não vai fazer ou vai demorar para fazer. Então, a questão, na verdade, Luísa, é assim: eu devo pedir para quem precisa. Se não precisar, para que vai fazer? Mas eu tenho um conhecido que descobriu um nódulo. Mas isso é exceção da exceção. Eu não posso basear as minhas táticas estratégicas de política pública na exceção, né? Espero que tenha entendido. Obrigado pela pergunta, querida. Então, assim, exame de imagem, pacientes com menos de 40 anos, com alteração palpável, ultrassom de mama. Paciente com mais de 40 anos, mamografia, e para quem tem ultrassom, para quem tem alteração palpável, ultrassom de mama. Então, eu vou repetir isso várias vezes. Ultrassom de mama para quem tem alteração palpável. Se não tiver, não faça. Não peça, pelo amor de Deus. E o que a gente observa com a idade, né? Por que a gente não pede... Por que as pessoas falam, Carlos, por que se pede mamografia aos 40? Não se pede antes? Porque quanto mais jovem for a mama, maior é a densidade. E o aumento da densidade mamária proporciona o que nós chamamos de falso negativo. Não é que não tem nada, você não enxerga nada em função da densidade. A mama começa a sofrer uma lipossubstituição a partir de 30 a 35 anos, para quem engravidou mais precoce. Quanto mais gordura tiver a mama, como é esse último diapositivo, essa última imagem desse diapositivo, melhor para a mamografia. Quanto menos lipossubstituído, ou seja, mais densa, pior. Aqui deve ter nódulo, mas eu não estou enxergando, né? Percebe? Então, assim, quanto mais lipossubstituída a mama, melhor. Essas são as alterações mais frequentes de nódulo. Então, essa aqui, essas calcificações grosseiras, é típico de fibroadenoma, nódulo benigno. Aqui também no último, e aqui a gente vê um lipoma, na verdade, a mamografia como um todo. Você vê que a característica de densidade é bem perto da gordura como um todo. Ultrassom é para esclarecer se a massa que eu palpei, ultrassom, massa palpável, é sólida ou cística. Ponto. Então, aqui um nódulo sólido, então com uma ecogenicidade importante, e aqui o cisto, totalmente anecogênico, né? Os dois nitidamente palpáveis, ou seja, pela palpação, eu não consigo diferenciar se é sólido ou cístico, né? Eu só vou sentir o nódulo. Quem faz essa diferenciação é o ultrassom de mama.
Vamos começar falando do nódulo mamário mais frequente, que é o fibroadenoma. É o nódulo lobulado, fibroelástico, indolor, extremamente móvel. Quando você palpa, parece que ele anda pela mama, geralmente unilateral. Ele normalmente cresce até 2, 3 centímetros e fica assim para o resto da vida. O crescimento dele é lento e depois se estabiliza. Por que que eu ressalto isso? Raramente a gente opera fibroadenoma. Aí vem a pergunta clássica: ah, Carlos, se ficar com um nódulo, ele não pode vir a malignizar um dia? A resposta é não. Mas não. Mas eu já ouvi? Não. O que é maligno desde o começo. O que é benigno desde o começo. Então, ter nódulo de mama não é sinônimo de cirurgia, vírgula. Excepcionalmente a gente opera. E já vamos ver daqui a pouquinho quem que a gente opera. Então, como é que ele acontece? É hiperplasia do estroma intralobular, esse estroma vai confluindo até formar especificamente o nódulo, né? Então, quem já operou, quem tem a vivência de remoção de fibroadenoma, percebe isso nitidamente quando você abre o fibroadenoma no meio, né? Essa é uma característica importante. Ah, Carlos, então apareceu um nódulo de mama, eu tenho que biopsiar todo mundo? Eu posso evitar essa biópsia? Então, se eu tenho uma imagem sugestiva de benignidade, um exame clínico sugestivo de benignidade, e a paciente é jovem, com menos de 30 anos, Luciano Schala fez uma tese que mostrou para a gente: idade menor de 30 anos, anamnese normal, sem fator de risco para câncer de mama, exame físico, nódulo regular, fibroelástico, pele axila normal, sem fluxo papilar. Esse estudo envolveu 229 pacientes com nódulos mamários que não fizeram a biópsia, desde que eu tenha esse tipo de ultrassom. Então, mulheres com menos de 30 anos, nódulo palpável, com menos de 3 centímetros, e esse tipo de imagem não tem história familiar, eu não preciso nem biopsiar. Eu posso seguir clinicamente. E se tiver dúvida, imagem também. A clínica é sempre soberana. A clínica é sempre soberana. Eu não trato exame. Eu não trato exame. Eu trato a clínica da paciente como um todo. Ora, diferente desse ultrassom com uma lesão totalmente irregular e especulada, isso é característica de maligno, né? Essa daqui, característico de benigno. Então, se eu tenho essa característica no exame de imagem, mulher jovem, sem história familiar, eu posso seguir clinicamente. Do contrário, se a imagem é essa, tenho que ir para a biópsia, sem sombra de dúvida. Então, sempre que eu tiver esse tipo de nódulo que prevalece o diâmetro paralelo à pele, a mobilidade, eu não preciso fazer biópsia. Bom, muito bem, não tem essa característica, se precisar fazer biópsia, que alternativa eu tenho? Punção com agulha fina a gente usa excepcionalmente. O que a gente quer hoje é punção com agulha grossa, né? Principalmente nos casos de tumores malignos, né? Porque não é só diagnosticar o câncer de mama, mas eu tenho que fazer também o estudo imunohistoquímico. Sem o exame imunohistoquímico, eu não começo nenhum tratamento de câncer de mama. Então, não é só o anátomo, é também o exame imunohistoquímico. Então, fiz a core biopsia ou mamotomia, tem o diagnóstico patológico, né? Imunohistoquímico também. A mamotomia é legal porque quando o nódulo ela tira quase 2 centímetros, então se eu tenho um nódulo de 1,5, 2 centímetros, ela remove, na maioria das vezes, quando benigno, todo esse nódulo. Então, como eu devo proceder em um nódulo sólido de mama, para você que está aí na ponta? Nódulo de mama, menos de 30 anos, características benignas, palpáveis, pedir ultrassom. Menor do que 2, 3 centímetros, segmento clínico, eventualmente imaginológico. Maior do que 2, 3 centímetros, eu faço ou uma PAF ou uma core biopsy. Fibroadenoma, diagnóstico com fibroadenoma, ausência de atipia ou malignidade, é o segmento clínico. Isso é 99%. Então, só vou pedir ultrassom na alteração palpatória, só vou pedir biópsia para tumor acima de 2, 3 centímetros. Paciente abaixo de 30 anos, até 2, 3 centímetros, nem biópsia eu peço. Eu só sigo. Doutor Carlos? Oiê, Oi. O pode José falar, meu amor. Roberto Madrucci,
ele colocou aqui uma observação e acho que isso não se aplica em menores de 30 anos, mas aí o senhor responde. Ele Claro, pergunta se não se faz ultrassom nos casos de mamografia BIRADS 3 ou 4 sem nódulo palpável. perfeito. Madruga, importantíssima essa sua questão, né? Então, assim, você vê, eu tenho que ter algum tipo de indício para pedir ultrassom. Mas também não é qualquer mamografia alterada, porque vamos supor, mamografia BIRADS 4 por microcalcificações agrupadas. Ultrassom não enxerga microcalcificação, não adianta. Ah, então, Carlos, quando é que eu peço ultrassom para complementar a mamografia? Então é assim. Primeiro, mamografia tem que ser BIRADS 0. O que é BIRADS 0? Eu enxergo alguma imagem, mas eu não sei o que é. Eu peço uma complementação. Eu enxergo alguma coisa, não sei o que é, BIRADS 0, eu peço uma complementação. Por exemplo, fiz a mamografia, apareceu um nódulo. Eu não sei se esse nódulo é sólido ou cístico. Eu falo que essa mamografia é BIRADS 0 e peço uma complementação com ultrassom. Quem vai complementar o exame é o ultrassom, mas é BIRADS 0, não é 3 ou 4. Porque quando você tem BIRADS 3 ou 4, ele já está caracterizando, né, a alteração. Se esse ultrassom mostrar que é um nódulo sólido de características benignas, é BIRADS 1 ou 2, BIRADS 2 no caso, que é alteração benigna. Se ele achar que é algo que possa começar a preocupar, ele pode dar um BIRADS 3, né? Então, mamografia era BIRADS 0, com a complementação ultrassonográfica, BIRADS 3. O que é BIRADS 3? Eu tenho que seguir a cada 6 meses. Com que exame eu vou seguir? Com o exame que caracterizou melhor, não é a mamografia, é o ultrassom. Entendeu isso, meu querido? Se manifeste aí, por favor. A Má vai me dizer se você entendeu ou não, né? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, para BIRADS 3 ou 4, já está feita a característica dele. Eu não tenho que pedir ultrassom. Quando que eu peço ultrassom no caso de mamografia? BIRADS 0, que a característica é nodular, que eu preciso saber se esse nódulo é cístico ou sólido. Espero que tenha a contento respondido a sua questão. Então, a gente viu, para pacientes com menos de 30 anos, a gente nem biópsia faz. Agora, com nódulos em mulheres acima de 30 anos, né, e acima de 40 faz mamografia, acima de 30 só ultrassom. Eu posso sim, no caso de dúvida, fazer uma PAF ou uma COR, né? Se a COR e a PAF vêm com a fibroadenoma, ausência de tipo de malignidade, é o segmento. Só vai para a cirurgia se tiver algum tipo de alteração atípica em si. E aqui a gente vê, né? Então, o título já é fibroadenoma quando operar? Exceção. Olha aqui, eu tenho esses nódulos que abaulam a mama, olha, mudam a característica específica da anatomia. A paciente coloca uma camiseta, ele salta, né? Então, isso já é indicação de algum tipo de intervenção. Então, quando que eu opero? Nódulo de crescimento rápido que ultrapassa os 3 centímetros, distorção da anatomia e aqui vontade da paciente. Bom, todas elas vêm com vontade de tirar o nódulo. Ah, Carlos, você tira todos? Claro que não. Primeiro eu explico o que eu expliquei para vocês. Depois que eu expliquei para ela o que eu expliquei para vocês, a enorme maioria não quer nem pensar em tirar. Porque cirurgia não é um passeio no parque, é uma agressão, está exposto à infecção, está exposta à deiscência e uma série de outros comprometimentos. Sem contar que vai ganhar uma cicatriz nessa mama, né? É esse o sentido. Né? Para tudo tem que ter indicação, não é fazer por fazer. Esse é o sentido. Outros nódulos sólidos importantes. Então, eu tenho os fibroadenomas complexos, que estão junto com uma adenose esclerosante, que é uma proliferação fibroepitelial intranodular. Isso aqui é só detalhe. Tumor filóides, aqui sim é um diferencial fundamental. O tumor filóides, clinicamente, tem um comportamento muito parecido com o fibroadenoma, só que ele cresce rápido, né? E é esse crescimento rápido que a gente começa a pensar no diagnóstico de tumor filóides. E o tumor filóides, ele pode ser benigno, borderline ou maligno. E os malignos são sarcomas. Então, fazer o diagnóstico diferencial faz toda a diferença. Então,
o nódulo fibroepitelial circunscrito, hipercelular, por isso que a biópsia é importante, atipia variável, necrose, muita mitose, angiogene, com uma tendência de monoclonalidade no comportamento celular, faz suspeitar de um filódes em si, né? Então, tumor filódes, na enorme maioria das vezes, crescimento rápido, exerese, remoção cirúrgica. Aqui tem, para vocês verem, né, a característica imaginológica, tanto ultrassom quanto mamografia, a característica específica dele em nível cirúrgico e a característica anatomopatológica. Outras alterações benignas nodulares, amartoma mamário, que é a mama dentro da mama, você vê aqui é um amartoma típico, é um nódulo de gordura com áreas de fibrose, imita muito o tecido mamário. Isso não tem nada a ver com câncer, se for pequeno, não tem nem que operar. A gente só opera os grandes, acima de 3, 4 centímetros. Peste, que é a hiperplasia pseudoangiomatosa do estroma, né? Que tem essa característica aqui. Se for grande, a gente tira, se não for, a gente pode seguir, né? Vocês veem que a indicação cirúrgica é muito restrita em nível nodular como um todo. Então, esse peste que tem essa característica, né, de hiperplasia miofibroblástica associada a espaços pseudovasculares, como esse que vocês veem, são muito frequentes, né, em gigantomastias, em ginecomastia, né, que é a mama no homem em si, normalmente nodular, imprecisa, tanto na macro como na microscopia como um todo. Muito bem, são os nódulos sólidos mais frequentes. Então, assim, fibroadenoma é o que mais predomina, né? Depois você tem o filódes, aí você tem o peste, os amartomas, né? Os fibroadenomas juvenis, que crescem muito também, e o diagnóstico diferencial é com filódes, obviamente numa idade mais jovem, né? Fibroadenoma juvenil em si, né? As hipertrofias mamárias, eventualmente, pode confundir com nódulos maiores como um todo. Então, nódulo sólido é isso. Só que os cistos mamários, a interpretação clínica é como se fosse um nódulo, né? Então, cistos mamários, normalmente, presente em cerca de 7% das mulheres, é extremamente frequente, baixíssima relação com câncer de mama, então cisto e câncer não andam junto, e a sua origem é alteração funcional benigna da mama. Desaparecimento precoce do estroma, ácido epitelial, aquela ação, lembra que eu falei para vocês no começo, contínua, ação estroprogestínica, levando ao aumento de fibroblasto, fibrose do ducto, né, dos ductos em si, obstrução desse ducto e, obviamente, o acúmulo de secreção. É essa a etiologia como um todo. Então, aqui vem o cisto, aí o processo obstrutivo da sua secreção começa a acumular essa secreção, e essa é a característica anatomopatológica do cisto como um todo. Podem ser microcistos, que na maioria das vezes são achados de exame totalmente assintomáticos, né? Ou macrocistos em si. Essa é a característica do líquido dos cistos, nenhum desses tem a ver com a malignidade, tá? Todos eles de características benignas propriamente dito. Ah, Carlos, quando o cisto preocupa? Então você palpou, né? Não veio aquela imagem anecogênica, veio uma imagem dessa, né? Uma vegetação intracística. Eu tenho septos muito grossos em si. Isso me preocupa. Aqui, na verdade, a gente exige uma biópsia ou exerese, ou a remoção desse cisto como um todo. Como devemos proceder na presença de um cisto? Então, cisto de mama, palpável, não é sinônimo aspirar todo mundo, né? Você faz ultrassom, se você, na aspiração eventual, orientada por ultrassom, ele desapareceu, só segue, não tem que fazer nada. Né? Se ele não for nem palpável, segmento clínico, não precisa fazer nada com ele. Né? Ah, na aspiração veio sangue, ou ele é complexo, aquelas vegetações, aí eu preciso remover. Então, 99% dos cistos não tem que fazer nada, absolutamente nada. Então, lembrando, né, nódulo sólido e cístico advém da estímulo estroprogestínico, ativação do epitélio lobular, proliferação epitelial leve como um todo. Outro nódulo de mama frequente, mas nem sempre palpável, mas quando palpável, normalmente é retroareolar, que é onde eu tenho os ductos maiores, são os papilomas. O que é um papiloma? É uma vegetação, uma verrucosidade dentro de um ducto, propriamente dito, né? Então, normalmente esses papilomas, eles são responsáveis por fluxo papilar, descarga papilar.
que é a saída espontânea de secreção líquida pelo mamilo, excluindo, obviamente, o período grávido puerperal e de lactação, em que você tem, normalmente, um fluxo propriamente dito, né? E, na enorme maioria das vezes, esse fluxo papilar do papiloma, ele é hemático. Então, aqui você vê, olha, um fluxo multiductal. Isso aqui não preocupa a gente. Isso aqui é alteração funcional benigna da mama. Agora, aqui, olha, é uniductal, um sangue mais escuro, melhor, uma secreção mais escuro, era sanguinolenta em si. Então, como eu devo proceder na presença de um fluxo papilar? Então, quando eu tenho um fluxo papilar, essas características é que vão ditar o que eu vou fazer. Fluxo papilar espontâneo, uniductal, unilateral, hemorrágico ou água de rocha persistente, esse eu preciso investigar. Por quê? Porque em 15% das vezes eles podem estar associados ao carcinoma ou a lesões precursoras. Ah, aquele fluxo poliductal, bilateral, seroso ou multicolorido, aqui é só orientar. Não precisa fazer nada. Ah, Carlos, como é que eu oriento? Falar para o paciente o seguinte: para de fazer a expressão. Por quê? Quem tem fluxo papilar, a primeira coisa que faz de manhã para ver se o fluxo parou, apertar a mama. Quando você aperta a mama, você libera ocitocina e prolactina. Isso estimula a mama a produzir secreção. Então, a própria autopalpação constante perpetua o fluxo. Então, a primeira coisa que a gente fala é assim: olha, não faça mais nada, em um mês você vai retornar comigo, mas para de palpar. Para de palpar e a gente reavalia em um mês, né? Então, essas são as características poliductal bilateral seroso de benignidade. Agora, quando eu tenho, de novo, para sublinhar, um fluxo espontâneo, uniductal, unilateral, hemorrágico, água de rocha persistente, esse merece ser investigado, porque em 15% das vezes pode estar associado a carcinoma ou lesões precursoras como um todo, né? Então, da mesma forma, o fluxo papilar, na sua enorme maioria das vezes, envolvido com estímulo estroprogestínico propriamente dito. Então, para a gente concluir o nosso bate-papo, depois de 40 minutos de conversa, nódulos mamários. Palpei, ultrassom, para saber se é cisto ou sólido e as características dele. Remoção, exceção da exceção. Cirurgia é exceção. Nódulo bem delimitado, móvel, fibroadenoma. Ah, estou na dúvida, faz a biópsia. Paciente com menos de 30, vale a pena fazer? Na maioria das vezes, não. Quanto menos a gente agredir, melhor. Ah, mas a paciente tá pedindo. Não, você tem que ter uma formação e um discurso adequado, né, para evitar a não necessidade, né? Ah, mas a paciente está fazendo pressão. Ela vai fazer a pressão para fazer ultrassom. Ah, minha amiga fez ultrassom, por que você não vai me pedir? Não vai fazer mal nenhum para minha mama, por que eu não vou fazer? Porque não é necessário fazer. Eu só peço o que é necessário. Muito obrigado pela atenção de vocês, queridos. Valeu. Obrigadíssimo. Vamos lá, posso fazer um questionamento aí para o povão? Manda bala, Joaquim, por favor. Então, principalmente para os médicos da ponta, né? No período de rastreamento. Tá, eu tenho que fazer a mamografia por conta das microcalcificações. Então, se no exame clínico, no exame da palpação, não tiver nódulo, não necessita ultrassonografia, porque a gente vê um monte de gente pedindo as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se é isso ou não. Perfeito, perfeito. Eu só pediria só ultrassonografia se no exame eu encontrar um nódulo. Exatamente. Perfeito. Acho que ficou claro aí para o pessoal, né? Porque pede mamografia e pede ultrassom. Não, acho que o fluxo do nódulo, independentemente se está no rastreamento ou não, é o mesmo. Não porque entrou fora ou com rastreamento vai mudar. É isso? É isso aí. Perfeito, Isso. Joaquim. Só Ótimo. peço ultrassom com alteração palpável. Não tem alteração palpável, Independente se está no período de rastreamento ou não. não peço ultrassom. Tá. Então, Valeu. eu já tô com ideias aqui. Grande, Mar. Ixi, meu Deus. Eu já falei que esse negócio muito me interessa, não é verdade?
Eu acho, o Dr. Carlos, eu acho que a gente pode fazer um documento, um orientador para a linha de cuidado, o povo já está adorando. Enquanto SUS, enquanto rastreamento, enquanto mastologia, o que que a gente precisa prestar atenção, né? Quando a gente vai examinar essa mama, obviamente. E além disso, assim, o que se recomenda que se faça? A gente não pode, obviamente, obrigar, né? Mas a gente recomenda como política pública para o Estado de São Paulo, algumas questões e recomendações para essas abaixo de 30 anos, para o que que, até porque a gente já viu que assim, a gente não tem mastologista em todos os lugares da rede, que é uma outra briga que nós vamos ter aí, né, doutor Carlos? Comprar Comprar essa briga, briga. pelo menos para o encaminhamento, mas que aquele médico de família, que aquele ginecologista do município, ele tenha como encaminhar esta mulher em que ele não tem certeza, e aí acho que dá para a gente alinhavar. Só. Já tem pergunta, mais perguntas aqui. Eu vou deixar a pergunta. Perguntaram de rede aqui. Eu acho que vamos deixar essa pergunta para o fim e vamos encaminhando para as mais técnicas. O Rodrigo, ele está dizendo assim, que às vezes a mamografia vem relatando mama densa e a próprio técnico né, o próprio laudo sugere o ultrassom de mama, né? Beleza, acho que é isso aí. Até porque provavelmente se a mama está densa, você acha que tem alguma coisa, tem dúvida, é BIRAD zero, certo, doutor Carlos? Exatamente, Uhum. exatamente. Né? Se você palpou alguma coisa, é o ultrassom que vai esclarecer. Ah, a mama veio densa. Entenda, é assim, isso a gente recebe no nosso dia a dia, né? Ah, fez um exame, deu BIRADS 2, fez outro exame de imagem, BIRADS 4. Em quem que eu vou acreditar, né? Para quem não quer saber do diagnóstico, acredita no 2. Para quem está muito preocupado, não. É assim, é muito simples. Cada exame de imagem enxerga uma característica. Então, o rastreamento com mamografia, ele é muito bom para microcalcificação. Ultrassom e ressonância não enxerga a microcalcificação. Então, se eu tenho na mamografia uma micro BIRAD 5 e eu fizer uma ressonância, a ressonância vai vir BIRADS 1, porque ela não enxerga aquela Hum, calcificação. uhum. Percebe? Então não adianta Importante. complementar para diminuir, porque não vai diminuir. Eu já sei o que eu tenho que fazer, né? A mamografia alterada já me determina a minha atitude em nível de estratégia de diagnóstico, que é a biópsia, independente de ultrassom e ressonância como um todo. Eu tenho uma pergunta para fazer também, assim, que me Claro. suscitou aí, meu. É, você falou do estímulo é, do estrógeno, né, sobre a mama e tudo mais, e assim, a gente vê muito essa reclamação, e até nossa mesmo, das meninas, sobre dor na mama. Sim. E que é um negócio muito ruim, é muito incômodo. Às vezes a mulher procura a unidade básica com essa queixa, né? E eu só queria, assim, esclarecer, talvez na minha cabeça, é, contraceptivo versus, né, dor na mama, inchaço, tem a ver, não tem? O que que a gente pode fazer? Qual é a recomendação? Uso anti-inflamatório. Então, é uma miscelânea aí. É, Então, mas assim, o que seria além da bacana. orientação, da conversa, do acolhimento, né? A Mento. gente pensa muito nisso. A mulher precisa muito disso, né? Ninguém dá bola, né, para nós, mas tudo bem. É. Eu iria até um pouco além, viu, Marisa? Pera só um pouquinho aqui, não fiquem nervosos. Só um segundinho. Benignas.
Só um segundinho, que eu tenho um diapositivo que é muito esclarecedor nesse sentido. Porque tudo isso que você... Só para você ter uma ideia, Marisa, na questão dor mamária, é a queixa mais frequente entre todas as queixas em si, né? É a queixa que normalmente mais está presente, tanto no nosso consultório, né, quanto especificamente nas questões que dizem respeito ao comportamento das pacientes dentro do centro de saúde, né? Então, abordar essa questão da dor, ela é muito, mas é muito importante mesmo, querida. E aí você tem vários fatores causais para a dor como um todo, que são fatores que são especificamente hormonais, que vêm da FBM, que a gente já viu exaustivamente, e tem os fatores que estão ligados à musculatura, né? A própria musculatura em si já pode. Você fez um exercício mais extenuante, né? E aí, como é que essa mama fica, né? Em função desse tipo de apresentação, né? Especificamente. Então, vai doer. Você tem, muitas vezes, dor nos intercostais, na musculatura intercostal, né? Então, isso algumas vezes traz também a sensação de dor, mas é uma dor mais localizada. É uma dor em faixa na mama especificamente. Então, assim, tudo isso tem que ser adequadamente avaliado para que nós tenhamos, né, a melhor abordagem possível, né, no sentido de esclarecer, né, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, né, nesse sentido maior, né, querida? Porque de uma forma ou de outra é super importante, né? Não tenha dúvida. É isso aí, querida. Até porque aqui a gente quer resolver o problema, né? É óbvio, né? É óbvio, é óbvio. Deixa eu tirar mais É, uma dúvida. Posso? à vontade. Deve, querido, deve. Então, vendo a gente que é um pouquinho mais experiente, tem muitos colegas que faziam, dependendo da secreção papilar, uma citologia. Isso. Não sei se faz ainda hoje ou não. Não, não se Deve deixar bem faz claro. citologia. Não se faz, não precisa pedir nada, Uhum, absolutamente nada. E tá. muitas vezes o que aparecia dentro, que era o sangue que preocupava, ele decorria muito mais da violência da expressão de quem estava fazendo o exame, sabe, Joaquim? Entendi. Então, esse é o cuidado que a gente precisa e deve ter como um todo, né? Tudo. Doutor Ruiz, vou abusar agora. Espera só um pouquinho, amor. Não fica nervosa. Não, Espera tô só um nervosa, não. pouquinho. Tô Espera aí. troquila. Vocês estão vendo esse meu diapositivo? Sim. Sim, Pronto. É o de dor mamária. Então, assim, dor mamária cíclica, bilateral, exame físico e imagem normal, orientação verbal. A gente fez um trabalho publicado com as enfermeiras da enfermagem aqui da USP. E 85% das dores mamárias melhoraram com orientação verbal. O que é orientação verbal? Primeira coisa, por que a dor mamária preocupa? Porque a paciente relaciona a dor mamária ao câncer, né? sim. Quando você fala que, infelizmente, o câncer não dói, ela já relaxa, porque ela já sabe que não é câncer. Então, 85% melhorou só e especificamente com orientação verbal. Eventualmente a gente usa anti-inflamatório, mas é exceção da exceção. Tamoxifeno, que é um anti-estrogênico, mais raro ainda. Então, para essa dor cíclica, não tem nada a ver com câncer. O que a gente orienta? Mudança de estilo de vida. O que é isso? Exercício, alimentação e um sutiã que comprima e eleve a mama. Tipo esses tops de fazer educação física, de fazer ginástica. Quando você usa, você traciona menos os ligamentos de Cooper, que são muito mais mediais e laterais, que é exatamente onde a mama dói, né? Então, um sutiã apertado, né, orientação verbal já vai ajudar muito. Ah, aquela dor é acíclica, unilateral localizada. Aí eu tenho que entender, né, por quê? Porque pode ser só distensão,
do ligamento, o tromboembolismo mamário que pode acontecer, que é a síndrome de Mondor, trauma, câncer, inflamação, né? Ou extramamárias, osteocondrite, herpes. Herpes é muito frequente no tórax, porque ele segue o intercostal também, né? Então, fazer esse diagnóstico diferencial é legal, mas lembrando que na enorme maioria das vezes é a FBM, melhora com orientação verbal, um sutiã e exercício físico. É isso aí, querida, desculpa. Legal. Eu acho que a gente vai ter que fazer umas continuidades aí Hum. nessas discussões, né? Até para poder trabalhar melhor, né? Esse atendimento. É isso aí. E por último, né? Eu vou estar colocando aqui. É um participante, ele está só com o telefone, não sei se é participante ou é uma moça, né? Ela diz assim: como trabalhar os prestadores quanto à liberação do resultado? Estamos observando muito uma insegurança dos profissionais, acho que é porque, inclusive porque o resultado de biópsia é pouco específica. Aí eu pedi para se identificar e que a gente ia fazer esse comentário no final. Porque também, né, Marisa, muito É do tu, minha resultado, né? filha. Palhaçada, né? Isso aqui, olha aí. É a Agora minha que eu tô vendo, eu falei, fofa. gente, quem sou eu? Na realidade, doutor, trazendo um pouco mais de clareza, né? A gente vem discutindo aqui com os profissionais que fazem o diagnóstico. Então, a gente começou a montar aqui na região de Araçatuba a linha para navegação e condução dos casos de câncer de mama. Então, a gente está fazendo desenho, por isso que eu bati palma ainda, porque a nota técnica que a Marisa comentou seria maravilhosa, porque quem vai navegar teria um pouco mais de clareza a hora de disparar para onde mandar, né, através do direcionamento da nota. Mas o que os profissionais que fecham o diagnóstico estão se queixando? Dos nossos laboratórios quanto à não especificação de um diagnóstico. Então, por exemplo, eles falam, inclusive, que a questão de um CA benigno, né, de que ele precisa vir mais especificado porque existem necessidades de intervenção mais rápidas e outras que eu posso manejar e monitorar. Então, eles vêm se queixando muito de que os profissionais que fecham, que fazem a questão da biópsia, do imuno, eles estão fazendo cópia de rodapé. E aí ela até mandou para nós aqui do DRS alguns exemplos, que ela me disse assim, Lucila, é cópia de rodapé de livro. E aí ele coloca uma especificação muito complexa né, de um câncer muito agressivo, e ele diz também que pode ser um outro menos complexo, menos específico. Então, a falta de especificidade neste fechamento está atrasando algumas conduções aqui na nossa região. Não, e é por isso, né, querida, que assim, só fazendo uma observação, a sua colocação é muito importante. O que que acontece? Por isso que hoje, né, quando a gente pede a biópsia e o imunistoquímico junto, né? Porque eu não começo nenhum tratamento sem exame imunistoquímico, querida, né? Isso é fundamental. Quando a gente fala de câncer, né, o câncer normalmente não tem câncer benigno, né? Todos eles são malignos em si. O que existe é o carcinoma in situ, que tem um comportamento diferente do câncer invasor de mama, né? Que ele é mais localizado, mas câncer benigno não existe, né? É só o momento em que você faz o diagnóstico, ele in situ ou ele invasor como um todo. E isso tem que estar explicitado, obviamente, né? Onde você tem o diagnóstico lá, você fez a biópsia imunistoquímico, né? Para a pessoa entender, né? Até para o direcionamento e para a navegação como um todo. Então, se isso está acontecendo, a gente tem que tomar pé disso, com certeza, claro, é importante. E eu até usei o termo errado, mas também fazendo uma outra colocação, a gente fala da legislação, do cumprimento do diagnóstico em 30 dias. Só que Sim. o próprio imuno demora mais que isso. Uhum. Então, assim, a gente já vem, né, para fazer certo, mesmo buscando fazer certo, a própria resposta do imuno, ela já demora mais que 30 dias para ser liberada. Então, se a gente pensar Por em que todo o demora? E processo, por quê? Por que demora mais de 30 dias, querido? Deixa eu vem entender isso. demorando.
Mas A por gente está quê? monitorando, então. Aí É, eu preciso da ajuda dos universitários que manjam um é, pouco mais. não, mas sabe Vamos por quê? conversar aí com o Já pessoal do estamos aqui. laboratório. Não, É, laboratório não. Nós já vamos levar alta suspeição para Conversão. Araçatuba, amiga. Né? Reunião, né, não, doutor Carlos? Reunião até a primeira quinzena de agosto. Aí a gente vai conversar com vocês aí do DRS, para que a gente inicie aí os trabalhos com vocês. Acho que está super Na hora. uhum, na hora. óbvio, óbvio. Beleza? Pode disparar aí que a gente dispara aqui. Certo, doutor Carlos? Puxa, Mais maior, uma vez. É. maior prazer. A gente tem trabalhado enquanto área técnica, né, com apoio e restrito, doutor Carlos, as questões da alta suspeição, que é um grande problema, no estado, né? Essas mulheres que chegam aí, já em estadios avançados, né? Então, a ideia é trabalhar com isso, esse olhar, por isso que a gente trouxe esse tema das doenças de mama, as benignas, porque faz parte. A gente já está trabalhando com alguns DRS, o pessoal da 11 que está aí, agradeço, o pessoal de São João da Boa Vista. Começamos também com a RAS, as RAS de São Paulo, do município e da Grande São Paulo, e agora vamos para Araçatuba. Certo? Ah, e Barretos, não posso esquecer, né? É. Então, a gente tem conversado, tem trabalhado, o Dr. Carlos tem nos dado todo o apoio, e é um projeto super bacana. Falei de Prudente, Eliana, claro, obviamente. Falei da DRS de Prudente, Eliana já está reclamando aqui. É, então, acho que é isso, né, doutor Carlos? Eu Nossa, queria, bacana. assim, agradecer muito o pessoal de Presidente Prudente, em especial o doutor Madrucci, que é um gineco, lá de Prudente, que nos prestigiou aqui. Muito obrigado, doutor, pela participação. A Helena, da USF Floresta do Sul, que também participou. Pessoal de Piracicaba, Bauru, Taubaté, Franca, Araçatuba e todo mundo que participou, assim, lá, alguém tá, ó, Piracicaba, meu amor, falei aqui, Pirapozinho de São Paulo, Rodrigo, Caraguá, que é da DRS de Taubaté, É. ó, o pessoal da Faculdade de Medicina de Araçatuba, isso é muito Tuba. legal. E assim, só agradeço. Hoje foi muito bom. A gente teve uma audiência muito importante, muito potente. O mês que vem tem mais, a gente encaminha para vocês. Obrigado quem preencheu o nosso Form SUS e também deu algumas sugestões, né, de outros temas. E eu acho que esse tema não se esgota aqui, não, doutor Carlos. Acho que nós vamos ter que abordar mais algumas coisas. Esta, para mim, está todo mundo falando a mesma coisa. Essa aula foi Uhum. maravilhosa, né? A gente fez uma revisão toda aí, dessas questões da mama e que são muito importantes para os profissionais que estão na ponta. Fazer essa revisão, lembrar as coisas, para que a Até gente porque, né, Mar? atualizar, né? É, e até porque essa é a queixa mais frequente, né? O câncer não é a queixa mais frequente. A gente demora mais para resolver, mas a mais frequente que o colega tem que ter também muita noção é da benigna, até para não exagerar, né? Que a gente acaba exagerando, Hum, pedindo muitas vezes biópsia desnecessária, exames, Dália. imagem desnecessário, né? E aí atravanca quem precisa, né? Exato. Por isso que eu tentei deixar muito claro nesse nosso bate-papo, né, queridos? Ah, E foi um prazer foi, enorme para estar mim, aqui. assim, foi ótimo. A gente tem, essa aula vai estar disponível na nossa playlist do YouTube, e assim, eu só tenho a agradecer ao senhor por Obrigado. tudo, o senhor sabe. Amém. Muito Amém. obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a É, todos vocês, viu? pessoal de Cotia também, a Neuza,
Então, assim, muito obrigado, gente. Lucila, a gente conversa em off. E vamos aí caminhando. Eu acho que o importante é que essas mulheres sejam acolhidas, atendidas e não morram, né? E nem tenham câncer de mama, É um porque bom não é prognóstico, fácil. né? Tá bom? Beijo, Mar. Beijo Beijo, para todos. gente. Fique com Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.